Desde a minha infância, eu pensava que a vida adulta ia ser incrível, sabe? Eu romantizava a vida adulta. Eu tinha uma certa visão de liberdade e apesar de eu ter vários hobbies, eu não tinha condições de aproveitar esses hobbies, sabe? E eu achava que aproveitar os meus hobbies era a liberdade que eu tanto queria. Eu poder fazer o que eu quiser, sabe? A hora que eu quisesse. Eu amo o videogame, cara. E desde quando eu era criança, eu não tinha condições de ter o videogame do momento, sabe? Aquele lançamento da época. Enquanto muitos estavam no Xbox 360 e no PlayStation 3, eu ainda estava jogando PS2, eu tava jogando Super Nintendo, tipo em 2009, 2010, sabe? E detalhe, eu não estou reclamando do que eu tinha, tá? Eu sou muito grato por tudo que eu já tive, nunca me faltou nada, sabe? E eu respeito muito as coisas que eu tenho no momento, sabe? As coisas que eu posso ter. Eu sou muito grato pelas coisas que eu conquistei hoje, sabe? Tenho um certo carinho e apreço pelas coisas. Mas por conta disso, eu achava que o problema era eu ser criança e não poder trabalhar pra comprar um console novo, um celular novo, sabe? Roupas do momento. E sim, o problema realmente era eu não poder trabalhar pra conseguir comprar. Mas quando você é criança, você não entende como o mundo funciona, sabe? Coisas que você deseja hoje não eram as mesmas ambições de quando eu era criança, sabe? E isso é natural do ser humano. Crescemos e vamos evoluindo e vamos gostando de outras coisas que quando eu era criança a gente não dava muita bola, sabe? Muita atenção. A vida adulta, por muito tempo, desde que cheguei nessa fase da vida, eu enxergava as coisas meio preto e branca, sabe? Eu enxergava meio com melancolia, eu enxergava tudo meio trevoso, sabe? E por muitos motivos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, muitas coisas que eu passei até meus 23 anos, 22, eu acabei enxergando o mundo meio que dessa forma, sabe? E apesar de eu ser novo, eu parei pra refletir um pouco, mano, e cara, a vida, além de ser muito curta, ela não tem motivos pra eu ficar me sentindo desse jeito, sabe? Não existe só essa visão de mundo perdido, mundo cinza, muito mundo melancólico, mundo perdido, sabe? E uma vez eu acabei lendo em algum canto da internet, que eu não lembro onde que foi, não me recordo, que muitos de nossos problemas só estão dentro de nossas cabeças. Então, ou seja, muitas das vezes o problema nem é aquilo tudo que a gente pensa que é. E como a gente fica muito preso dentro das nossas mentes, acaba que isso transforma meio que num monstro e você pensa que tá sozinho, você pensa que, sabe, não tem escapatória, que você não vai ter uma luz no fim do túnel. E isso acabou ficando grudado na minha mente e toda vez que eu começo a passar por certas situações que me deprimem ou que me deixam chateado, eu lembro logo desta frase, sabe? Eu sou um cara que gosto de ficar sozinho, mas eu não gosto de ser sozinho. Existe uma certa diferença nisso, sabe? Eu não sou fã de muita muvuca, mas também curto sair. Eu curto sair com os amigos, curtir uma viagem, sabe? Com a família. Eu gosto de conhecer pessoas novas, lugares novos, experiências de vidas, tá ligado? Acumular o máximo possível de experiência. E eu sei que a realidade do Brasil é terrível, apesar de não ser um Afeganistão da vida, apesar de eu ter saúde pra poder ir trabalhar, ter uma parte da minha família unida. Quando eu falo família, gente, é pessoas que convivem comigo aqui em casa, sabe? Todos os dias. No país onde um quid custa 80 mil reais, sabe? Uma casa própria, básica, da básica, custa 200 mil a 300 mil reais. É um absurdo, sabe? Eu sei que é muito difícil você olhar pra essa realidade e você pensar de maneira positiva, mas, cara, são coisas que nós não temos controles e o que podemos fazer, tentar mudar de realidade, seja estudar, sair do país, ou sei lá, começar a ganhar em dólar, começar a estudar inglês, começar a ler livros e fazer concursos em faculdade. Pô, sei lá, mano, a gente tem que dar um jeito, sabe? Se a gente ficar parado, mano, as coisas não vão mudar, sabe? Eu comecei a refletir muito nisso desde 2020 até 2026, eu pensei muito nessas coisas, porque antes eu ficava parado no tempo pensando que, tipo, mano, não vale a pena tentar lutar, não vale a pena tentar mudar de vida, mas, cara, se eu ficar pensando nisso, se eu ficar com esse tipo de pensamento, eu só vou me afundar, eu não vou conseguir realizar aquilo que eu quero, mano. Mano, então eu paro, penso e analiso como vou sair dessa situação. Tem gente que estuda pra concurso, igual eu estudava pra ESA e pra EA, que são concursos militares pra você se tornar sargento das Forças Armadas, e não passei, né, e também ocorreu outros casos que acabou que eu não estudei mais pra concurso. Tem gente que tá focado no digital, seja edição de vídeos, thumbnails, copywriters, e-commerce e qualquer coisa que dê dinheiro na internet, mano. Sim, não é golpe, tem muita coisa que dá dinheiro na internet, mas você tem que estudar, você tem que avaliar o mercado, você tem que saber onde você tá entrando, você tem que tomar cuidado com gurus, né, de internet, ser pé no chão, sabe, você não querer dar um passo maior do que a perna. Eu, por exemplo, tô tentando ser um editor de vídeo, sabe, apesar de eu ser um baita procrastinador, preguiçoso pra caraca, fico me auto-sabotando, eu tô correndo atrás de melhorar nas minhas edições de vídeos. Eu abri esse canal aqui também com um portfólio e também porque eu gosto desse tipo de vídeo aqui, né, uma gameplay de fundo, o cara só falando ideias e ficar escutando como podcast, né? A ideia desse canal é isso.
isso. É basicamente as pessoas poderem escutar como se fosse um podcast, sabe? As pessoas lavando louça, varrendo a casa, botar na televisão ali, ou no fone de ouvido, ou escrever textos, ou ler livros e ficar escutando eu falando um monte de coisa aqui, sabe? Eu também vou fazer outras formas de... No caso, eu vou testar outras formas de fazer dinheiro digitalmente, sabe? Se assim eu posso dizer. Eu ainda sou CLT, mas meu foco é conseguir trabalhar com o que eu amo. No caso, a edição de vídeos e trabalhar com internet, e gravar vídeos e vender produtos pela internet, cara. Eu sou viciado nisso. Eu quero tentar ganhar pelo menos as 4 ou 5 vezes mais do que no meu trabalho atual e depois poder viver uma vida confortável, sabe? Ter tempo pra poder fazer as coisas que eu gosto. Mas às vezes eu sinto que isso tudo me consome, sabe? Além de eu me sabotar demais, esse canal era pra ter sido criado há muitos meses atrás. Mas eu só tive vergonha na cara de começar agora, nessa época do ano já, mano. Já estamos perto da Copa do Mundo, GTA 6 vai sair e até agora eu fiquei parado esse tempo todo, mano. Já era pra eu estar trabalhando editando vídeos há meses, mas só comecei a prospectar os clientes e estudar mais edição de vídeo agora, sabe? E graças a Deus eu já consegui um cliente e se Deus quiser eu vou conseguir mais. Bom, esse assunto sobre procrastinação é tema de outro vídeo, sabe? Eu vou explicar mais coisas nos próximos vídeos, eu quero que um vídeo vá complementando o outro, sabe? E até que esse vídeo se estendeu demais, eu espero que algum de vocês que simpatizaram comigo tenham achado a sua situação basicamente igual à minha, né? Parecida e tudo mais, vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês estão passando, sabe? Qual é a sua dificuldade com o digital, qual é a sua dificuldade com o seu trabalho, qual é a dificuldade com a sua rotina, a solidão da vida adulta, sabe? Eu quero conhecer, eu quero me conectar com pessoas iguais, sabe? É isso, tropa. O que vocês têm como expectativas pro futuro? O que vocês vão estudar? O que vocês... Ou se vocês não sabem, não conhecem a saída, vocês pensam que estão sem saídas, sabe? Pra conseguir mudar de vida. Quero que vocês comentem aqui, vamos tentar se ajudar. Bom, vamos criar uma comunidade, cara, Eu sei que tem muita gente que tá solitário hoje em dia aí, que vive sozinhos na solidão da vida adulta, que sofre com o trabalho CLT e com a pobreza e com um monte de coisa do tipo e acha que a vida tá perdida. E não, cara, tem pessoas que passam pela mesma coisa que você, né? Muitos cantores que eu gosto falam muito sobre isso, mas eu vou explicar isso em próximos vídeos. Cantores de rock ou trap que também passaram pelas mesmas coisas que a gente e que mostraram que nós não estamos sozinhos, existem pessoas igual a nós em todo lugar do mundo, mano, e que as coisas vão melhorar assim que nós começamos a se mexer, sabe? Até o próximo vídeo, tropa. Esperarei vocês lá e nos comentários também. Show? Tamo junto.